Alô, alô, como é que é? Mais uma quinta-feira e significa mais um episódio do Ponto Final, Parágrafo. Ponto final. Parágrafo. Então, como é que nós estamos? Como é que vai essa vidinha? Aqui com uma semaninha que 5 estrelas, né? Para quem usufruiu do feriado do Carnaval, não é feriado, mas muitas empresas dão esse dia. Para quem usufruiu, parece que esta semana está aqui a passar a voar. Pelo menos falo por mim, mas eu já só quero que seja outra vez fim de semana, porque não por uma questão de trabalho, mas porque tenho muitas coisas a acontecer este fim de semana que quero que aconteçam e que cheguem rápido. Lembras-te de eu na semana passada, ou melhor, no domingo, ter-te dito assim: o universo parece que está contra mim por não publicar este podcast? Pronto, o vídeo parou várias vezes, memória cheia e tal, engasguei-me imenso. E depois, quando eu quero editar o áudio, que é gravado diretamente no computador, houve um erro com o fecheiro e não consegui reproduzir o áudio. Então tivemos que aqui que assumir o áudio do iPhone. Pois, tu percebeste, não percebeste, não te estou a dar novidade nenhuma, eu sei. Desculpa por isso, desculpa aqui por esta falha. Mas olha, foi o que conseguimos. Também não estava assim tão mau, mas não estava assim um áudio limpinho e bom, não é? Pronto, peço imensa desculpa por isso. O que é que eu te quero aqui falar hoje? Olha, eu não pensei em nada, sabes? Eu vou deixar isto fluir. Vou falar daquilo que me vier à cabeça e vou deixar mesmo isto fluir. Quase como se estivesse aqui num cafezinho contigo e olha, surgiu a conversa e bora lá falar. Mas é muito mais difícil porque eu estou a ter um monólogo e é muito mais difícil de criar aqui uma conversa contigo. Mas tudo bem, aceito o desafio, bora lá, vamos ver o que é que sai daqui. Qual é que é aqui a primeira coisinha que eu gostava hoje de falar contigo? Olha, eu gostava de falar do Manuel. O Manuel... E não estou a gozar, não estou a ser irónica, tenho mesmo aqui uma história para contar. Quem é que é o Manuel? O Manuel é uma pessoa que estava na minha lista de espera da Academia de Copywriting, Escrita Criativa e Storytelling, e acontece que eu aqui na minha estratégia de vendas, aqui a perceber quem é que poderia ou não escrever-se e o porquê, falo com o Rui. E eis que o Rui me pede para ligar, diz que é certo que será aluno, mas que se calhar não era mal todo falar um bocadinho comigo. Opa, e falámos durante 29 minutos e foi uma conversa super agradável. O Manuel tem 50 anos, Manuel é nome fictício, ok? Tem 50 anos e foi um professor de teatro, do ensino básico e secundário, creio eu, e durante muitos anos lecionou esta que era uma das suas grandes paixões, era e é, e sempre foi muito feliz a fazer aquilo que fazia, até que, ao fim de não sei quantos anos de experiência, mais de 20 anos, não teve colocação no ensino em Portugal. E pronto, e agora, o que é que se faz? Ao fim de 20 anos só a fazer isto, o que é que fazemos agora? Então o Rui é aqui uma inspiração para mim. Porquê? Porque o Rui podia ter desistido, o Rui podia ter desmoronado, o Rui podia ter deprimido. Revoltou-se, claro, acho que eu também me revoltaria. Mas o Rui percebeu que no mundo do copywriting há aqui uma ligação à questão do teatro. Que ligação é essa? A questão do contar histórias, do falar com pessoas, falares para o teu público, conseguires captar a atenção deles, conseguires aqui despertar o interesse de quem está do lado de lá, o escrever textos, o modificar textos. Então tudo isso vai aqui buscar um bocadinho a questão do copywriting e do escrever. E o Rui percebeu que então se calhar fazia sentido seguir por esse caminho e que assim seria uma forma de se conectar à área que ele sempre amou e que acabou por se afastar pelas circunstâncias da vida. E eu, que até nem sou muito de chamadas, a não ser que sejam pessoas muito próximas, acabei por ficar 29 minutos a falar sobre o Rui e era uma pessoa que me disse logo que se ia inscrever, ok? Eu não fiquei a falar por uma questão de... com o Rui. Eu agora mudei o nome fictício de Manuel para Rui. Eu sou péssima a dar nomes fictícios, não sou? Mas eu acabei por ficar esse tempo todo a falar com o Manuel
E falámos aqui de várias coisinhas, também aqui como é que se entra no mercado de trabalho, como é que se fecha clientes, algumas visões sobre copywriting, e achei muito interessante, porque se o Rui acha que não percebia nada de copywriting, o Rui percebe muito de pessoas, e essa é a base de qualquer copy. São as pessoas, o tu escreves para quem está do lado A, o saberes comunicar para quem está do lado A. Então gostei muito de falar com o Rui, com o Manuel, o que lhe quiser chamar, o que importa é que eu não revelo aqui o nome, mas gostei muito de falar com ele e de perceber esta paixão dele por esta área, pelas histórias, pelo ensino, pelo teatro e pelas palavras. Curiosamente, isso remeteu-me para os meus tempos no sétimo, oitavo ano, já não me recordo bem, mas remeteu-me para aqueles tempos em que eu tinha uma disciplina de teatro e eu adorava a disciplina de teatro. Sempre fui muito feliz, sempre gostei bastante. Aquela ideia de encarar uma personagem, ter que vestir isso na pele, e acho que teria sido uma profissão que eu talvez pudesse ter escolhido naquelas 500 profissões que equacionei, porque havia várias que eu achei que me fizessem sentido, mas por outro lado depois não fazia, olha, aquelas dúvidas todas. E de facto, ser atriz poderia ter sido uma profissão que eu teria seguido, mas muito mais, se calhar, nesta ótica dos teatros, porque eu era genuinamente feliz nas peças que a professora nos desafiava a fazer, ou quando a professora nos desafiava, ok, agora tens que chegar, tínhamos por exemplo um círculo, tens que chegar agora ao meio, tu e a pessoa X, e do nada tem que encarar uma personagem e tem que manter essa personagem até ao fim. E eu gostava muito desse tipo de exercício, gostava muito dessa vibe, e sempre gostei muito desta área. Então, eu acho que nessa fase cheguei a ponderar a seguir teatro, mas claro, cheguei a ponderar a seguir teatro, cheguei a ponderar a seguir dança, tantas outras coisas, mas acho muito interessante ao fim de tantos anos cruzar-se alguém no meu caminho que tem exatamente esta paixão e consigo perceber perfeitamente como é que esta questão do teatro se liga aqui com as palavras, porque emoções, contar histórias, tudo isso também pertence aqui ao copy e tudo isso também é essencial no copy. Então eu gostei muito de falar com este senhor, que para mim é um jovem, porque muito mais do que a idade é o que tu estás disposto a fazer pela tua vida, a garra que tu tens, a ambição que tu tens, aquilo que queres realmente fazer, o ir atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos. Então para mim esta pessoa é um jovem, é mais jovem do que muitas pessoas da minha idade, porque realmente está a fazer por ele, está a ir por trás e percebeu que há aqui um caminho, um mundo que quer descobrir e bora lá, vamos descobrir, vamos perceber se isto fará ou não sentido para mim, se será realmente o caminho ou não a seguir. Então eu gostei muito de falar com o Rui, com o Manuel, como lhe queiras chamar, gostei mesmo muito de falar com ele e acho que foi super interessante conhecer. Acho que é super interessante para nós, quando vendemos algum produto ou algum serviço, saber quem está do lado lá, saber porque é que as pessoas se identificaram connosco. E o Manuel até me disse que eu era uma pessoa que via autenticidade em mim, e isso é o maior elogio que me podem dar. Eu ser autêntica, eu ser simples, porque aquilo que tu vês no YouTube, se estás a ver este episódio no YouTube, aquilo que tu ouves no Spotify, aquilo que tu vês nas minhas redes sociais, é exatamente assim que eu sou ao vivo e a cores. Então fico mesmo muito feliz que ele tenha conseguido ver esse lado autêntico, tenha sentido isso, porque realmente é quem eu sou e eu gosto mesmo bastante de saber quem está do lado de lá, a ler-me, a ouvir-me, o que seja, e fico mesmo feliz que esta pessoa me tenha ligado, que tenha falado uns minutinhos comigo, porque foi ali a meia hora mais bem gasta daquele dia e foi bastante produtiva e às vezes pensamos, fogo, meia hora do meu dia, quantas coisas é que eu podia fazer. Mas eu ganhei tanto naquele bocadinho que não trocava agora por nada. Então quis mesmo trazer-te aqui esta história do... É sempre bom sabermos quem é que está do lado de lá, é sempre bom conhecermos histórias, conhecemos formas de viver, o que seja. Eu acho que isto nos enriquece tanto que às vezes nem temos noção do impacto positivo que poderá ter a nós e a mim de facto teve bastante impacto. Outra coisa que te posso aqui falar hoje. Olha, posso aqui falar de, por exemplo, da importância do erro. Epá, que clichê, não é? Mas há muita malta que tem medo de errar e até hoje eu não percebo porquê. Só não erra quem não faz. Basta pensar que uma criança, quando está a dar os primeiros passos, cai até conseguir realmente andar. Então é exatamente a mesma coisa na nossa vida. Só não erra quem não faz. Todos nós estamos sujeitos ao erro e todos nós vamos errar.
Todos nós vamos aprender com esses erros. Todos nós vamos pegar nesses erros para conseguir seguir em frente e dar a volta. E aqui é a mesma coisa no copy. Já aconteceu marcas, negócios, publicarem determinado conteúdo, lançarem determinada campanha com um erro. Um exemplo muito, muito recente, não é assim tão recente quanto isso, mas é recente, que provavelmente poderá estar na tua memória, é o exemplo do continente da Mariana. Então, a Mariana disparou aqui uma notificação, acho que foi uma notificação aqui no telemóvel, que tinha um erro, já não me lembro bem qual é que era o erro, mas que o continente aproveitou isso de tal forma que hoje em dia toda a gente se lembra de quem é que é a Mariana do continente. Houve uma enorme onda de apoio nas redes sociais. Várias marcas fizeram posts a falar para a Mariana, a falar com a Mariana, a falar que somos todos Marianas. E então, de um erro que a marca podia encarar como ui, que tragédia, que mau, que péssimo, a marca encarou como uma oportunidade para dar a volta, para criar aqui buzz nas redes sociais e para conseguir fazer do erro uma aprendizagem. Que é, ok, todos nós erramos, mas às vezes até há quem se identifique com o nosso erro e às vezes até desses erros, aliás, poderão aqui surgir coisas incríveis, como foi o exemplo deste buzz todo que houve nas redes sociais. Então, se uma marca tão conhecida, de uma dimensão tão grande como esta, fez isto, porquê é que tu tens tanto medo às vezes de errar, de fazer determinada coisa, de arriscar, medo da opinião dos outros? Porquê? Porquê é que às vezes deixamos o medo do errar prevalecer sobre tudo o resto? Ok. Porquê é que em vez de pensarmos e se eu errar, e se correr mal, e se eu falhar, porquê é que não pensas e se correr bem? E se eu conseguir? E se acontecer? Porquê é que não fazes o pensamento inverso? Porque tens tanto a ganhar, às vezes se fizeres determinada coisa, se deixares esse medo de lado, se deixares o medo de arriscar, de fazer acontecer de lado, se desligares o botão de ouvir a opinião dos outros, aqueles que estão lá de só a criticar e a mandar para baixo, há tanta coisa incrível que pode acontecer. E por isso mesmo, eu acho que o meu desafio de hoje é pensar o que é que estás a empatar, o que é que estás a parar na tua vida, qual é que é aquele projeto, aquela ideia que tu já tiveste e que não colocaste no ar por medo de alguma coisa, por medo de errar, por medo do julgamento, o que fosse. Qual é que é essa ideia? Tira da gaveta, sabes? Precisamos mesmo de desligar esse botão e eu às vezes olho à minha volta e vejo tipo malta que está tão disposta a ser para criticar o outro e porque é que o outro está a fazer aquilo e porque é que agora decidiu começar a criar vídeos e porque é que agora cria uma rede social. Ai, agora lembrou-se de criar um podcast. Desliga esse botão. Não... essas pessoas são as primeiras pessoas a não fazer rigorosamente nada por si e pela sua vida. São as primeiras pessoas que estão aí a criticar, mas na hora de fazerem alguma coisa são as primeiras que não fazem rigorosamente nada. Então, tu estás a fazer, tu vais fazer, sim, vais ser criticado ou criticada. Sim, as pessoas vão falar, mas who cares, ok? Há pessoas que também vão falar e que vão falar bem. Então, porquê é que tu só ligas às opiniões más? Eu sei, isto está aqui uma vibe clichê, de repente parece que virou um podcast filosófico e de coach e motivacional. Não é nada disso. É a mesma coisa em relação ao copy. Às vezes queremos escrever, queremos ser usados na forma como escrevemos e temos medo de arriscar, medo do que é que as pessoas vão dizer, medo do que é que as pessoas vão pensar. E para quê? Tipo, às vezes tu arriscares e se fizeres alguma coisa diferente e escreveres de forma diferente, vais conseguir chamar a atenção pela positiva, vais conseguir converter, vais conseguir criar uma emoção com quem está do lado lá, vais conseguir com que a pessoa leia aquilo, ok? Por exemplo, eu na minha marca, eu utilizo muito ironia e sarcasmo. Eu não tenho problemas a escrever, por exemplo, um pumbas no meio de um LinkedIn, porque essa sou eu, não tenho problemas disso, não tenho problemas de arriscar. Há quem vá gostar e há quem não vá gostar nadinha, mas quem não vá gostar também provavelmente não é uma pessoa para contratar o meu produto ou serviço. Então, se tu podes fazer, se tu podes arriscar, desliga o botão de não fazeres, de deixares a ideia na gaveta, porque estás a perder se calhar aí uma oportunidade incrível. E eu costumo adotar o lema que é, eu prefiro arrepender-me por ter feito do que por não ter feito. Então, acho que é um bom lema no sentido de arrisca. Se for para te arrependeres, mais vale arrependeres por teres feito e não por um dia arrepender-te por nunca teres tirado aquela ideia na cabeça, nunca teres feito aquilo. Então, mais vale arrependeres por teres feito.
E mesmo o arrepender por termos feito é sempre relativo. Porque qualquer que seja o motivo que te pode levar a querer arrepender por teres feito, é questionável no sentido de porque é que te arrependes? Porque as pessoas julgaram? Então, mas se julgaram é sinal que conseguiste chegar a elas de alguma forma. Porquê é que te arrependes? Porque não teve a qualidade que tu querias que tivesse? Ok, mas fizeste, foi mais um passo para chegares a essa qualidade. Sei lá, há tantos motivos. E eu até costumo dizer que até esses erros são uma aprendizagem. Então eu não me arrependo de determinadas coisas que fiz, que me levaram a errar, mas que consequentemente me trouxeram até aqui. Então, às vezes é um bocado por aí e eu prefiro sempre arrepender-me por ter feito do que por não ter feito. Quando eu estou na dúvida, se devo fazer determinada coisa, se devo colocar determinado projeto no ar, experimentar determinada ideia, eu prefiro testar, eu prefiro fazer, eu prefiro ver no que é que vai resultar. Então, tira essa ideiazinha da gaveta, traz cá para fora, porque de certeza vais acrescentar valor a alguém, nem que seja a ti. E se isso só por si, se isso te fizer feliz e te fizer sentido bem, já vai valer a pena tu fazeres isso e tirares essa ideia da gaveta. Respirar fundo, que eu senti que entrei aqui numa onda motivacional, que de repente era aqui uma coach. E se tu por acaso decidiste abrir este episódio a meio, estás a pensar, fogo, mas eu estou num episódio de palavras ou estou num episódio de coach e motivação? Mas é verdade, porque no COP é exatamente a mesma filosofia, exatamente a mesma vibe, e por isso é que eu te trouxe aqui. E também há outra coisa nesta questão do ter medo do julgamento dos outros e tudo mais, é aquela questão das palavras que têm impacto. E eu sei, há determinadas palavras que os outros podem dizer que podem ter impacto em nós. E esse impacto pode ser obviamente positivo ou pode ser negativo. Mas às vezes até o impacto negativo nos desperta a determinada coisa que nos faz agir ou faz-nos fazer determinada coisa que se calhar de outra forma não teríamos feito. Às vezes nem que seja só aquelas palavras negativas, às vezes até nos podem levar a pensar que aquela pessoa não faz sentido na nossa vida, por exemplo. Que é uma pessoa que não tem os mesmos valores que nós ou que não nos identificamos com a forma dela de estar. Então poderá só ser um excelente exemplo só por aí. Ok. Agora, também te digo que quando tu lanças uma coisa para fora, um projeto, uma nova ideia, muitas das vezes não são as pessoas que estão mais à tua volta que vão apoiar. Porquê? Porque esse projeto, aquela ideia, não é para essa pessoa e está tudo bem. E ela não vai sentir identificação para apoiar, para estar lá a comentar, o que seja. Mas está tudo bem. Vai ser para ver alguém a quem tu consigas chegar, alguém com quem tu vais conseguir falar. Por isso, não te preocupes mesmo com isso, simplesmente faz. Olha, vai. É um bocado tipo que se lixe, né? Não vale a pena estás a adiar por fazer coisas ou deixar para depois. Vais fazer o quê? Quando tiveres 90 anos, tiveres um andar super limitado e já tiveres não sei quantas doenças em cima, é aí que tu vais fazer aquilo que devias ter feito agora. Pá, não é? Pronto. Acho que por hoje é isto. Espero que as minhas palavras estejam a ter impacto em ti. Se tiveres mesmo aí alguma coisa que precises fazer, que precises tirar cá para fora, vai. Eu quero saber o que é. Eu quero que tu faças isso. Bora lá. É isto. Pronto, um podcast de palavras que de repente virou um podcast motivacional. Somos aqui coaches da nossa vida, da nossa profissão. Temos que ser aqui coaches das pessoas que nos ouvem. Temos que motivar, mas não é com certeza com esta voz que eu te vou motivar. É isto por hoje. Desejo-te um ótimo fim de semana. Um beijo e um queijo. Tchau!